Busca água, coração, TV Zumbilândia ao ar novamente. Nós estamos de volta para falar das fraudes de dados. Fraudes de dados. Que o poderio, o putario, que vendeu dados de brasileiros para essa programação, essa estupidez jurídica que tem a ver com a coletividade tóxica, tem a ver com a digitalização em massa, e acabaram de clonar uma página do Renato novamente, e sabe-se lá para efetuar que tipos de denúncia, igual fizeram com a página de venda de motores dele. Mas, como diz Renato, governador da Costa da Lagoa, diz Renato, toda vez que nós fizemos denúncias que estão na pasta verde contra os canalhas, nossa denúncia não tem procedimento, nossa denúncia não é ouvida, somos ostracizados pelo Estado corrupto de direito positivo, onde o direito real não importa e somente importa as estratégias políticas de dominação. Quantas vezes nós procuramos o Estado, para agora o Estado vir igual uma galinha cega em cima da família, depois de todo o ostracismo, querer alegar obrigatoriedades tóxicas, medidas coercitivas, fabricadas na Universidade da Maconha, totalmente envolvidos com as estrupiadoras, com as detratoras, com as politiqueiras, com as instituições que prevaricaram o tempo inteiro, em detrimento da família, com o objetivo de justificar coisas injustificáveis, como é o tratamento do câncer e as escolas sendo usadas de forma política, totalmente politizadas. As pessoas que estão lá não estão preparadas. E não adianta, senhor Jorginho Melo, um salário de 15 mil reais para conquistar voto de professores, se não vai selecioná-los ao ponto de pessoas que têm autoridade no assunto, pessoas para cuidar de crianças saudáveis, tem que ter autoridade no assunto. Não é pessoas de coletividade tóxica. Pessoas da coletividade tóxica vão continuar vendendo dados dos cidadãos brasileiros para políticas mundiais que nada tem a ver com políticas para seus povos. E não adianta mais querer fletar com o Estado, muito menos com o judiciário das seitas malditas. É impor os limites. É até aqui, deu. Se acabou. A sociedade está se reorganizando através da criptografia e através da criptodivisa. E se levantarão novos líderes, principalmente mulheres, novas líderes. E para isso que eu tenho sido treinada, estudada, mentalmente forte para acompanhar de fora os atos libidinosos do Estado. Atos libidinosos do Estado quando ele é o sequestrador, ele é o promotor da venda de dados. Quem foi o presidencialesque que vendeu a maioria dos dados do Brasil para aquela nação que domina hoje a informação? E não venham arrastar asa para bolsonarismo, para lulismo, para essas merda. E agora estou falando em termos políticos, porque quem vendeu os nossos dados para uma dominação digital foram esses mandatários. Os mesmos que tentaram censurar a porcaria das redes.
Os mesmos que falam de liberdade, os mesmos que promovem a libertinagem agrária, a libertinagem dos educandeiros, humaneiros tóxicos para imbecilizar crianças, disfarçados de assessoria às pessoas. Os mesmos que, em vez de criar políticas baseadas no que o povo, do povo para o povo, como são os estados, nações fortes, fizeram essa polenta associada a coisas que nada tem a ver com a valorização do brasileiro. E quando se levanta qualquer grupo inspirado na valorização do brasileiro, da valorização das nossas crianças, dos brasileirinhos que vamos deixar para uma sociedade que não seja isso, que pais e mães não tenham que se defender disso, desse tipo de efeito colateral do que é a porcaria implantada no país, em todas as instituições e principalmente nas nossas cabeças. Estão sendo apagada a cultura, estão sendo apagada as coisas boas da vida, os métodos de criar os filhos, os métodos de viver a vida. Vocês acham que colocar crianças 8 horas no meio de professoras exaustas, cozinheiras estranhas, de toda aquela coisa que é os humaneiros, educandários, vai promover alguma coisa de bom, a não ser uma escravidão geral da nação? E eu lhes digo, se fosse bom isso, eu estaria lá no centro ganhando entre 10 e 20 mil reais por mês no emprego, com pessoas que certamente pagariam pela minha mão de obra rápida e competitiva. Lá estaria eu e não cuidando dos meus próprios filhos, da minha própria casa, e me submetendo, inclusive por causa da sociedade tóxica, a não poder sequer os atendimentos a algumas pessoas para os tratamentos aqui no espaço que criamos. Quando eu me dividi entre a saúde e a doença, a educação e a deseducação, o que é tóxico e o que não é tóxico, quando me dividi entre essas partes, foi a maior parte do desafio. Não é agora, dia 7, enfrentar canalhas da justiça. Canalhas, esquerdopatas, psicopatas jurídicos, dominadores, compulsórios, abusantes e abusivos que se uniram com tudo que é de pior que tem em Florianópolis para criar grupos que acham que podem criar regras estúpidas ou proteção a crianças que já estão protegidas por sua família, sua cultura e seus pensamentos. Que mediante a se criar leis para poder proteger o pensamento, já não estamos mais dignos de ter os nossos próprios pensamentos. E um carteiraço para o neuroderecho. O neuroderecho, a próxima porcaria, merda da regra aí absurda do que vão nos amputar. E daí vão gastar dinheiro do Estado para fazer campanhas com o Ministério Público do neuroderecho. E qual foram as campanhas? Vai ter câncer no cérebro. O câncer está sendo sameado em forma de nuvens. Vai ter agora um outro problema, pois o problema está sendo sameado. Nossas